Show de bola. Oi, gente, bom dia de novo. Me chamo Hilda, vou estar aqui hoje falando com vocês sobre feedback e me apresentando um pouquinho, né? Eu sou estudante de psicologia, já estive com os meninos outras vezes. Me chamem sempre que precisarem, quiserem, tá, meninos? Fico muito feliz de estar aqui, significa que vocês gostam de meu trabalho, então fiquem à vontade. E sejam muito bem-vindos, né, novos trainees. Espero que vocês estejam tendo uma boa experiência no processo seletivo, para além de ser um processo seletivo, mas experiência de crescimento mesmo e que o trainee seja construtivo, certo? Acho que esse é um momento muito importante que reflete o que vocês querem para o ramo. Então, fico muito feliz de estar aqui. Para esse momento, falando sobre feedback, eu preciso do quê? Feedback, isso mesmo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coisas a acrescentar, já aconteceu comigo essa situação, eu lembro de um caso assim. Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, contribuam, tá? Pode ser falando, pode ser pelo chat. Eu não vou utilizar a apresentação justamente para que a gente faça ser mais orgânico e não, tipo, lendo e tal. Então, fiquem muito à vontade, dúvidas, questões, ok? Primeiro feedback, gente, ok? Ok. Safe Massa. Ok. demais. Então, bora começar. Eu vou fazer perguntas também para vocês, tá? Então, a primeira é: por que vocês acham que o feedback ele é importante nas organizações como um todo? E na nossa vida, vamos dizer assim. Diga. Beleza. O que eu achei importante, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, pelo menos a maioria das pessoas, na minha opinião, de se autoavaliar. E eu acho importante uma visão de fora também, para a gente poder contribuir com o crescimento dos indivíduos, da organização, né? E também para a gente pontuar as coisas que incomodam, né? Tanto para a gente quanto que podem prejudicar a organização no futuro, porque acho fundamental que a gente possa se alinhar, né? E todo mundo está no ambiente horizontal, que as pessoas podem conversar, para que a gente consiga colocar as nossas ideias, nossos interesses para frente. Porque quando a gente não tem um feedback bem definido, ou a gente não sabe dar um feedback, as coisas ficam sempre indo, empurrando com a barriga, e às vezes as coisas vão incomodando, e isso pode ocasionar na saída de algum membro, ou em prejuízo mesmo, tipo, para o crescimento da organização, né? Então, eu acho realmente que é super importante para a gente saber onde crescer e também como crescer. Posso falar? Show. Eu sigo aí na linha do Barata, mas aí um ponto que eu acho fundamental é a questão do clima organizacional, tá ligado? Tipo, para manter um clima top entre os membros, evitar costumes ruins de se perpetuarem. Aí, ó, que palavra bonita, hein? Dale. E aí eu acho que, tipo, se a gente não ficar dando feedback, ou, sei lá, o espaçamento for muito longo, costumes ruins podem continuar aí no ramo aí, por exemplo, entendeu? Aí não é legal. Acho que isso serve para evitar. E como o Barato falou, o crescimento aí de todo mundo e do próprio ramo, consequentemente. Beleza? Massa. Trainees, quero ouvir vocês, por favor. Não precisa ser uma resposta super estruturada, tá? Os meninos falaram isso porque eles já têm essa vivência dentro do ramo. Mais do que vocês sabem mesmo, do que vocês acreditam. Vai ficar à vontade, viu, gente? Por favor. Não, então tudo bem, eu passo para frente e vocês contribuem no futuro. Lembrando que, apesar de Barata ter dito que estava avaliando, não é um momento avaliativo, tá? Então vocês podem acertar, podem errar, não se preocupem com isso, a gente está aqui para aprender e eu também. Então, se vocês tiverem outras visões também do que eu vou estar falando, fiquem à vontade. Ok? Pois então, simbora. Ok. Quando a gente fala de feedback, a importância dele está muito relacionada dentro da organização ao desempenho e às atividades realizadas. Por quê? Porque se eu não tenho uma cultura de feedback, os feedbacks não acontecem, principalmente de forma orgânica, né? Assim, não precisando ser facilitado pela empresa. Às vezes tem locais que fazem feedbacks trimestrais, aí todo mundo dá feedback. Mas se o feedback não acontece no dia a dia, que é o melhor e mais ideal,
o que pode acontecer? Pode haver resultados mais fracos, porque as pessoas não estão recebendo feedbacks nem positivos, nem negativos, nem construtivos, no caso. Desmotivação, uma menor colaboração, porque o feedback ele está muito relacionado a essa colaboração. Eu te dou um feedback, muitas vezes eu te ajudo até a construir coisas. Feedbacks positivos também fazem as pessoas se sentirem mais confortáveis. Então, quando a gente fala de feedback, a gente não está falando só de feedback construtivo ou de feedback de correção de ação. Não, a gente está falando também da importância do feedback positivo. E ele vai ser muito importante. Se eu só falo com uma pessoa para passar feedbacks construtivos para ela, eu não consigo valorizar os pontos positivos que essa pessoa tem também. E aí é claro que vai ter desmotivação. Se eu sou super rápida para dar um feedback corretivo e nunca dou um feedback positivo das ações dela, ela vai fazer 1000 coisas boas, uma ruim, eu só vou focar na uma ruim. Então, o feedback positivo também vai ser muito importante nesse momento, para que as pessoas se sintam que estão ali no caminho certo, sabe? E, né, tá muito relacionado a essa motivação, colaboração, enfim. Por isso que é importante. Não só a gente pensar em como é que eu vou dar aquele feedback super difícil, super estruturado, até coisas menores do dia a dia, de eu dizer que gostei muito de um trabalho que essa pessoa fez, de uma análise, enfim. E aí, o que é feedback? Feedback, ele é informação. Às vezes a gente tenta até fazer o feedback ficar muito estruturado, muito, o feedback sanduíche. Primeiro você faz isso, e depois isso, e depois isso. E a gente acaba fazendo com que fique mais difícil dar um feedback. E o feedback não precisa ser tão difícil, principalmente quando a gente não tem todo aquele conhecimento. E às vezes é desnecessário ter toda essa técnica para dar um feedback, que pode ser muito mais orgânico, muito mais simples e muito mais efetivo do que eu falar 1001 coisas ali, evitando chegar no ponto em que eu quero. Faz sentido para vocês isso? Yes? Aí sim. De vocês, mandem aqui no chat quem já teve alguma experiência dando feedback, por favor. Esqueci que eu tô como ramo. Foi eu que digitei. É para digitar? Ou pode É só falar? pra... Pode falar também, mas Ah, é mais para eu ter aqui quem já deu feedback na vida. tá. Quem já deu? Ah, tá. Safe. Nenhum dos trainees, então, nunca deu feedback, né? Ana, Fernanda, Anderson, Clarice. Fernanda já deu, ok. E aí, como é que foi para vocês esse momento, gente? Dar feedback. Eu posso contar uma experiência? Beleza. Teve uma vez que eu fui dar feedback e, tipo, foi uma coisa muito tranquila. Na verdade, eu vou dar 3 experiências, né? Eu fiquei... a primeira foi, tipo, dando feedback mesmo, né? Conversando com a pessoa e ela foi super... não sei se seria solista a palavra, mas enfim, ela soube filtrar bem, né, o que foi dito, ela conversou comigo também para a gente propor melhorias, receptiva, obrigado, para propor melhorias, né, para o desempenho e tal, então foi uma coisa muito maneira, porque a gente pôde conversar realmente, não foi aquela coisa engessada e nem como se fosse um interrogatório, né, que a gente só fala, um monólogo, né, que fala, fica só falando. Teve outra vez também que eu fui dar o feedback e a pessoa não foi muito receptiva, né? Ela ficou tipo dando recuo e acredito que não é tão bem assim e tal, e ficou dando desculpa. E teve outra vez, já que foi um pouco mais delicada, que a pessoa dando feedback, ela chorou, né? Aí isso foi muito mais delicado, né? Faz um tempo já, mas então, tipo, inclusive, né? Não sabia como mediar a situação, então ficou um pouco constrangedor também. Mas enfim, foram 3 experiências aí. Massa. Luca? As minhas, assim, eu não lembro de ter tido situação assim, que nem as do Barata, tá ligado? Eu acho que foi tudo de boa. Agora, as principais situações que eu dei feedback foi 360, tá ligado? 360 é duro, é difícil. Aí, eu não sei, tipo, eu não consigo dizer se a pessoa se sentiu constrangida ou não. Porque todo mundo falou da pessoa. Sendo que eu vou pontuar a primeira vez que eu dei feedback, realmente sim, espaço para dar feedback, foi o primeiro 360 que eu tive lá no PET.
que me pegou muito surpresa. Porque era loucura. Tipo, eu não tinha contato com o pessoal e eu acabava muitas vezes enchendo linguiça e repetindo o que o pessoal falava, tá ligado? Tipo, é cansado isso aí. Eu acho que é importante. É o que. Como é que é? Eu lembro do pessoal da Impact falando que a gente tem muito que se basear nos fatos, tá ligado? E não nos achismos. Porque tu tem noção do que tu tá falando e tudo mais, então é importante. Evitar essas paradas aí que aconteceu comigo. Tipo, não saber o que falar. É osso. E aí, mais alguém? João Vitor, Fernanda? No meu caso, foi informal, né? Como eu mencionei no chat, tipo, eu tava fazendo um projeto com uma pessoa, que foi de outro projeto training que eu participei, e aí, quando a gente estava terminando, né, a gente foi ver, teve que dar um feedback de um outro, assim, de trabalho, mas, assim, como eu conheci a pessoa um pouco, trabalhei com ela durante um tempo, então foi bem tranquilo, entendeu? Porque eu falei e tentei explicar da melhor forma possível, e ela entendeu muito bem, tipo, super assertiva, e o que tinha que trocar, ela trocou, a gente combinou ideias novas juntos, então, a partir do feedback surgiram novas ideias, né? E eu acho que isso foi muito importante, que fez o nosso trabalho ser bem melhor do que ele já estava sendo. Aí foi isso, foi, tipo, bem tranquilo, a minha experiência, né? É foi só essa. Massa. Gente, quando a gente dá feedback, a gente tem total controle sobre o que a gente está falando, né? Supõe-se. Mas sobre como a outra pessoa vai receber, a gente não tem. Então, cai nessas coisas que Barata falou de teve uma pessoa receptiva, uma que chorou e uma que foi refutar ali o feedback, né? Que não soube receber. E é isso, a gente tem que se preparar justamente porque a gente não sabe como é que o outro vai aceitar isso. A gente não sabe se o momento no qual a gente está falando é bom, pode ser que não seja. Então, tudo isso precisa ser pensado quando a gente vai dar um feedback, certo? Principalmente quando ele é um feedback importante nesse sentido de ser construtivo e tal. Feedback positivo de bom desempenho, bom trabalho, ele é muito mais fácil de se dar, né? Você chegar para a pessoa e também ter embasamento para isso, não ser só, olhei por cima e tal, mas dar um feedback correto, né? Claro. Mas é muito mais tranquilo, por isso que a gente vai focar hoje nesse feedback corretivo, ok? E aí a gente tem algumas coisas que são muito importantes para esse momento de feedback. O que é que vocês acham que são comportamentos importantes de quem está dando feedback? Escrevam aí no chat ou falem, por favor. Comportamentos importantes, eu acho que a pessoa tem que estar tranquila, tipo, não pode estar estressado, coisa do tipo, porque expectativa, né? Também acredito que ela precisa ser bastante empática também para determinadas situações e precisa, como tu falou, né? Tipo, precisa realmente saber do que está tratando e também ter ali direitinho o que aconteceu e tal, para que a pessoa ela saiba o quando foi, como foi e tal, para que não haja aquele desvio, né? Tipo, teve uma vez que tu, por exemplo, não avisou que ia faltar. Tipo, qual foi essa vez? Faz tempo, não lembro. Então, tipo, eu acho que fica um pouco complicado também. Então, acho interessante também estar ali direitinho as coisas bem anotadas. Acho que por cima seria isso. Certo. Eu vou dar um exemplo do um projeto de prediais que a gente fez no semestre passado, que querendo ou não, a gente teve alguns problemas de prazo da própria equipe em si, e o que eu achei muito importante foi não levar logo para a pessoa que aquela pessoa ela tinha errado naquele ponto, né? Porque como o projeto ainda iria continuar, a pessoa iria se sentir mal, ela iria ter um menor rendimento no quesito do projeto. E eu acho que quando você trata de uma situação não criticando a pessoa, batendo, magoando ela, e você fala de uma forma mais impessoal, vamos fazer o seguinte: ó, nisso aqui nós erramos nesse ponto, nós temos que corrigir essa tarefa aqui que não foi feita de forma correta, isso tudo mais, eu acho que é muito mais importante, porque a pessoa ela vai se conscientizar
do que provavelmente ela acabou não fazendo, ela acabou errando, e querendo ou não, isso talvez não prejudique o rendimento futuro e talvez até mesmo melhore devido ao feedback. Pô, eu acho que tem que ter muita questão do tato, tá ligado? Tipo, com. Tipo, ter noção da hora certa de dar o feedback e tudo mais. O tato envolve tudo essa questão aí de como falar, né? E eu acho que se portar de maneira diferente a depender da pessoa, entendeu? Por exemplo, se tu sabe que tem uma pessoa que é mais delicada, tudo mais, tu vai agir com ela de forma diferente. Sei lá, um amigo teu que é muito mais próximo e sabe que, entre aspas, lá, aguenta porrada. E não é a expressão correta, mas tipo, que o jeito de falar é diferente, tá ligado? Mais ou menos isso. Eu acho que o tato é uma coisa importante. Tu se colocar no lugar da pessoa, né? Ver que, tipo, querendo ou não, momento de feedback é um negócio é delicado. Então, tipo, ó, ver como é que, o que, é que a pessoa pode sentir, o que, é que a pessoa pode pensar, né? Acho que é importante. Eu acho também, no caso de um feedback presencial, que é muito importante tomar cuidado com o gestual, né, que você está fazendo, como você está falando, também manter o olhar na pessoa, né, o olho no olho ali, para que a pessoa sinta confiança no que você está passando e também você consiga absorver, né, você consiga absorver direito o que você está querendo dizer para ela. Massa, gente. Vocês deram metade do que eu ia falar. Muito mais, na verdade. Fico muito feliz que vocês tenham esse tipo de visão, porque vocês já falaram de várias coisas que são fundamentais. Essa questão da empatia, falaram tudo escutativa, a Fernanda trouxe respeito, que é fundamental em tudo que a gente vai fazer nesse momento também, né? Você respeitar aquela pessoa, sempre. E essa questão de passar confiança, de se utilizar de fato, saber do que você está falando, né? Não serem achismos. Mas às vezes até confirmar isso com outras pessoas, no sentido de tu percebeu dessa forma também? Tu também acha que isso aqui poderia ter sido melhor, que essa pessoa não conseguiu se dedicar? Isso é importante porque vai reforçar que é realmente uma coisa, um fato, uma coisa que está realmente acontecendo ali no dia a dia. Então, isso é bem importante mesmo. E aí, falando sobre cada uma das coisas que vocês trouxeram. Estar tranquilo, escutativo, empatia, respeito, fatos, conhecimento, tom de voz, o momento e o tato, né? O momento e a hora certa. Adaptação à pessoa, que é se é uma pessoa que é mais sensível, às vezes uma pessoa que você conhece menos, que você precisa dar um feedback, você não é tão próxima. Os gestos, né? Como é que você vai estar se movimentando. E o olhar e a confiança. Tudo isso vai ser fundamental. E é coisa demais para a gente lembrar sempre, né? São vários pontinhos. Mas às vezes são coisas que a gente faz naturalmente. Naturalmente a gente tem uma escutativa, escuta o que aquela pessoa fala quando a gente dá o feedback. A gente é empático. E quando a gente não consegue ter tudo isso, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo. Por isso a importância da gente exercitar o feedback, certo? E aí, outras coisas que eu coloquei seria a ética, o senso crítico que está relacionado a isso dos fatos, a clareza e a objetividade. Quando a gente fala de clareza e objetividade, a gente está falando sobre eu não enrolar, entendeu? Enrolar de eu conseguir passar o que eu quero para aquela pessoa como feedback de forma objetiva e sendo profissional, porque vocês estão sendo profissionais quando vocês estão trabalhando. Então, é muito importante que vocês tenham essa postura profissional. Claro que vai ter brincadeira, vocês vão ser amigos, mas ser profissional é muito importante quando a gente está dando feedback. Isso não quer dizer que você não vai acolher. É totalmente diferente. Se a pessoa chora quando você está dando feedback, a sua postura precisa ser outra, né? Do que uma de ficar só ali, mais na sua, assim. É importante que você acolha aquilo, que você dê esse suporte. Diga lá, Lucas. É porque assim, tu falou em seu objetivo, sendo que. Aí, ó, isso aí, ó, um mero leigo falando, né? Isso não sei de nada. Não sei nada da minha área, imagina da dos outros. Eu tenho um receio de quando, sei lá, eu vou tentar trocar uma ideia com a pessoa, dar um retorno aí pra ela, e já ir direto ao ponto, entendeu? Tipo, eu sei que ser prolixo é um saco, que tipo, tu vai ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas pra começar a falar, mas eu não sei. Eu tenho a impressão que, tipo, tu já ir direto ao ponto, fulano, então, tem um bucho. Tal coisa, entendeu? Eu não sei, eu não sei.
O que você Ser acha? objetivo é diferente de você ser totalmente direto, assim, da pessoa chegar, você vai falar, ei, tem um feedback pra ti, senta aqui. Entendeu? São coisas diferentes. Ser Entendi. objetivo quer dizer que você pode. É muito importante que o feedback seja feito no momento, na hora certa, certo? Então, antes de falar da objetividade, vamos falar sobre isso. De repente, dar um feedback na frente de todo mundo. Ou então, dar um feedback assim que a coisa acontece, não vai te possibilitar pensar direito sobre aquele feedback e que aquela pessoa esteja bem para aquele feedback. Então, vocês deram um exemplo de ter dado o feedback só ao final do projeto para a pessoa, pensando no desempenho dela, na motivação, enfim. Isso pode ser bem interessante a depender da pessoa, né? Vai depender do perfil da pessoa e é uma coisa que vocês precisam sentir. Então, nesse momento que você vai dar o feedback, depois que vai ser o momento seu e da pessoa, ou então de mais alguém que está ali para dar o feedback com você. E você não precisa chegar e já dar esse feedback. Você pode chegar, perguntar se essa pessoa está bem, conversar um pouquinho nesse sentido de saber como aquela pessoa está, porque de repente a gente vai dar um feedback sobre o desempenho de alguém e essa pessoa está passando por um momento da vida dela onde realmente ela não consegue entregar aquele desempenho. Então a gente já começar com esse acolhimento de perguntar como é que está, e aí falar sobre o feedback é muito interessante porque traz esse acolhimento de que você escuta a pessoa e aí você consegue dar o feedback e está aberto para escutar ela também. O que é que ela acha desse feedback? Se ela acha que faz sentido, que não faz. Se tem alguma coisa que a gente não sabe, que seria importante a gente saber. Enfim, não é você chegar e dar o feedback, mas você ter objetividade na sua fala, né? Não é você chegar para o feedback e falar, então, aí vai enrolando, falando sobre toda a atividade dela dentro do projeto, como é que foi, ponto a ponto, e aí dá o feedback. Não, pode ser mais objetivo. Pensando em uma peça publicitária. Fulano, a gente viu a sua peça, eu gostei muito do conteúdo dela, mas quanto à organização, eu acho que seria interessante você trabalhar nesses pontos aqui. Entendeu? Eu fui objetivo, mas eu não fui direto no sentido de ser bruto, vamos usar essa palavra, né? Que é um medo que a gente tem às vezes de só dar o feedback ali no seco e a pessoa se sentir ofendida ou não se sentir acolhida. Fez sentido pra ti, Lucas? Fez. Top. Valeu. E aí, sobre o senso crítico, né, os fatos, se atentar aos fatos, é muito importante, porque se eu vou dar um feedback nos achismos, eu não consigo ter segurança para dar esse feedback, e eu não consigo ter segurança também para acolher o que essa pessoa me dá como devolutiva desse feedback, ou para ajudar essa pessoa a melhorar. Quando eu consigo realmente, não, é um feedback técnico de um projeto que ela fez técnico, eu consigo ter isso mais palpável, né? O que é que essa pessoa precisa então estudar, ou entender melhor, ou alguma coisa que ela não entendeu e ajudar ela nisso. Isso é uma coisa mais de ação, de engajamento. Eu preciso também ter fatos onde isso aconteceram, porque talvez eu seja questionado. Já aconteceu comigo, já dar um feedback para uma pessoa e eu não estava bem preparada para dar esse feedback. Então era uma pessoa que eu precisava desligar da empresa e eu não estava me sentindo totalmente preparada. Consegui, contornei tudo isso, mas vi o quanto que a gente saber fato a fato, a gente ter isso, às vezes um roteiro do que a gente quer falar lá, os pontos anotados, vai ajudar a gente, porque ajuda a gente a não ficar mais afobado, porque enquanto a pessoa está me respondendo, eu estou pensando no que é que eu vou falar para ela de novo, ajuda a gente a ficar mais tranquilo, sabe? Porque senão a pessoa vai estar lá falando e às vezes me dizendo coisas importantes e eu vou estar, mas eu esqueci de dizer isso, mas eu preciso dizer isso, não, mas isso aqui é importante. E é importante que a gente escute a pessoa, na nossa vida como um todo, mas o feedback também vai ser muito importante. Faz sentido também isso? Sim, faz sim. Nossa. E a empatia, para mim, ela é uma das coisas principais. A empatia e a escutativa. Porque a empatia não é você ficar com pena da pessoa, super se colocar no lugar da pessoa, ser a pessoa. Não. A empatia é você entender que essa pessoa ela vai estar atravessada por várias coisas que vão além daquele projeto que ela fez. Talvez ela esteja há um ano dentro da empresa e aí aconteceu alguma coisa e ela está se atrasando e ela nunca se atrasou na vida dela antes. A gente dá um feedback sobre atraso, sendo muito duro, é muito complicado nesse caso, né? Porque essa pessoa está lá um ano sem nunca fazer isso, de repente acontece algumas vezes, e a gente já chega assim, mais direto no sentido negativo da palavra, de só jogar ali. Não, a gente precisa pensar no todo dessa pessoa também, se esse feedback faz sentido, ou se é uma coisa que está acontecendo ali no momento. E se for uma coisa do momento, tentar entender o que é esse momento que a pessoa está passando.
Luana, eu notando que você está chegando sempre atrasado. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É importante que você se atente para os horários, porque isso passa para as outras pessoas que elas também podem chegar atrasadas e que está tudo bem. E não é assim. E aí você deixa a abertura para a pessoa falar se algo está acontecendo, se os horários dela dentro da empresa não estão legais para ela, se as entregas dela são atrasadas, se realmente ela está fazendo mais coisa nesse semestre e não está conseguindo entregar. Então é importante que vocês tenham essa empatia de escutar muito ativamente e de entender que às vezes essa pessoa está tendo uma coisa que é pessoal, que está atrapalhando a vida dela aí dentro do trabalho. E claro que vai atrapalhar porque somos um ser humano completo. Então a gente vai ter lá o físico, o psicológico, o espiritual, o ambiente também que vai influenciar. Tudo isso vai influenciar. E a gente precisa pensar nessas coisas. Ninguém é a fada da empatia, que está tudo perfeito, sempre entende todo mundo. E tem coisas também que não são passíveis de tanta leveza. Às vezes a pessoa fez ali uma coisa mais séria, talvez não ética, e isso precisa sim de ser levado à frente, de conversar com essa pessoa de uma forma séria. Mas escutar é muito importante e fundamental. E a gente só vai conseguir exercitar essa escuta na prática, certo? Faz sentido também? Sim. Sei lá. Essa parte, é porque na minha cabeça, essa parte de, por exemplo, né, pegando esse exemplo que tu falou da pessoa que nunca chegou atrasada e chegou atrasada. Na minha cabeça, era um momento diferente, por exemplo. Primeiramente, eu chamaria, no caso, se fosse dar um feedback, primeiramente, você separaria um momento para conversar com ela, entender o que está acontecendo, e depois um feedback final, né? Na minha cabeça, eram dois momentos separados, mas então quer dizer que o feedback engloba tudo isso, né? Um momento de você escutar o que a pessoa está dizendo, e depois de você falar o que você quer dizer para ela e você tem que retornar para ela do trabalho dela, no caso. É tipo isso. Depende muito da pessoa para quem eu estou dando feedback e de como eu dou feedback, certo? Cada pessoa, às vezes, vai ter a sua forma de dar feedback que acha que é legal, que tá boa, que tá dando certo. Mas, por exemplo, se eu chego para uma pessoa que está se atrasando e pergunto para ela se está acontecendo alguma coisa, eu consigo acolher essa pessoa e entender. Aí, se depois, em outro momento, eu chego para dar um feedback de que ela está se atrasando, sem falar sobre esse primeiro momento em que eu conversei com ela sobre isso, parece que eu só ignorei, deixei isso para lá e estou dando esse feedback, entendeu? Então, eu não vejo lados negativos em você fazer essa escuta, entender e falar sobre isso. Falar, então, sobre alguma forma de resolver, de talvez mudar os horários dela, dar esse feedback que é importante que ela chegue no horário. Se ela não vai conseguir mesmo, então, que ela avise o time com antecedência quando ela precisar se atrasar, que não seja todos os dias. Então, eu não vejo pontos negativos em fazer esse momento junto. É só ter essa escuta e levar ela em consideração quando você vai dar o seu feedback. De repente, é uma pessoa que está se atrasando porque precisa levar o irmão para a escola antes de ir para a empresa. Então, você vai se atrasar todo dia porque ele precisa chegar lá em horário tal e você não pode deixar ele antes. Então, vamos ver uma alteração do teu horário. Avisa isso para o teu time, fala, pessoal, vou me atrasar sempre 15 minutos, mas eu vou compensar eles no final do turno porque eu preciso levar o meu irmão para a escola. Então, eu tenho um compromisso sempre antes. Eu já avisei as outras pessoas também sobre isso e deixar isso claro, porque senão as coisas vão acontecendo e não existe essa clareza e cada um vai entender de uma forma. Essa pessoa chega sempre atrasada, de vez em quando chega atrasada, toda semana chega atrasada e tá tudo bem, posso me atrasar também. A comunicação, gente, ela é fundamental em tudo. Tanto quando eu vou dar feedback, quanto com os meus colegas como um todo. Então, eu comunicar nunca vai ser ruim. Usem a comunicação que ela vai, inclusive, evitar esse tipo de coisa, né? Fez sentido isso, João? Ou segue na muito claro? Não, fez sim, fez sim. Então, essa mescla de momentos, ela otimiza até o tempo da pessoa também, né? Ela já mescla os dois momentos e fica até melhor mesmo. Aí pode evitar o mal entendido. É claro que se a pessoa se atrasou 2 dias, não tem por que eu dar um feedback enorme para ela, né? Tipo assim, como se ela tivesse feito a pior coisa do mundo. Mas se vem acontecendo há uma semana, há 2 semanas, há algum tempo, eu posso inicialmente perguntar sobre o que está acontecendo e fazer isso mais tranquilo, não dar esse feedback, e depois reforçar com ela. Você me disse que era por conta disso, mas eu vejo que está acontecendo muito, e dar esse feedback também pode acontecer, tá?
vai ser muito ali do momento, de quanto tempo essa pessoa está se atrasando, se ela realmente não disse nada, enfim. Gente, é tudo tão variável, né? É a psicologia falando depende, sempre. Mas é isso aí, depende mesmo. Então, tudo certo? Show, entendi. Massa. E aí, outra coisa importante é como a gente fala, né? Se eu chego para uma pessoa, vou dar um feedback para ela, e para mim, feedback é conversar com ela, fazer esse primeiro momento, perguntar como é que tudo bem, como é que tá, e depois eu falo, fulano, tu tá se atrasando demais, tu não pode se atrasar. O que vocês acham desse tipo de feedback? Acho Tá que errado. não foi construtivo. Eu só Ela só, empurrei. ela só apontou um fato, pois é. Eles não entraram em, tipo, eles não. As pessoas não interagiram pra tentar arrumar uma solução, entendeu? É E como é que ele necessário. poderia ser feito melhor? Ah, Pera, eita, tá. Primeiro, o esqueminha que tu falou, tipo, como é que você tá, papapá. Você aponta o fato, tipo, ó, isso aqui aconteceu. Primeiro, aí depois você tenta saber o porquê, né, pra pessoa dar o retorno, né, a justificativa dela. Que aí, a depender da justificativa, você vê se é plausível ou não, você muda o seu discurso, né? Aí, beleza. Depois disso, vocês tentam fazer uma mescla de ideias para resolver o problema, para todo mundo sair ganhando no final. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu pulei um passo ou outro, se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que no geral eu faria algo assim. E a pessoa morreu. Ele tá errado, não sei. Tô brincando, tô brincando. E é isso. Alguém complementar alguma coisa no feedback que ele estruturou aí? Se a gente vai esperar uma coisa também que eu prosseguiria dessa forma. Eu acredito eu. Passaria um pouquinho, para perceber soluções já, né, para resolver aquele problema. E quando eu conversaria com a pessoa, chamaria ela, né, tipo, individualmente ali, para bater um papo, de uma maneira mais, sei lá, descontraída, mas não que ela entenda que aquilo é uma brincadeira, né? E apontaria ali o fato e proporia soluções de crescimento. Sei lá, tipo, é muito similar, não sei. Eu acho que eu também prosseguiria da mesma forma, mas uma coisa, né, que eu acho que poderia acrescentar dentro da conversa seria você apontar para as pessoas, para a pessoa, né, o impacto que aquela ação que você está dando feedback para ela está causando em determinado ambiente, da empresa e tal. De forma bem tranquila, né? Mas só para mostrar, tipo, você está chegando atrasado, isso prejudicou o trabalho de tal pessoa, tal projeto, a gente precisa mudar isso por causa disso e disso. Né? Então, eu acho importante a pessoa saber por que que isso tá dando errado e algo assim. Eu acho que a gente está falando assim mais de feedback em relação às atividades, né, que a pessoa faz dentro, sei lá, de algum projeto. Mas eu acho que também é importante o feedback da pessoa em relação a, por exemplo, ela está fazendo alguma atividade, então dar aquele feedback constantemente, dizer o que ela está precisando, ou em qual parte do projeto ela está, ou como está sendo encaminhado a situação, porque aí as outras pessoas têm ideia, né, de como prosseguir, né, ou se ela precisar de alguma ajuda. Então, eu acho que isso também é importante, tanto para a pessoa receber ajuda, que às vezes ela, por algum motivo, ela não falou, ou não sei, por falta de tempo, ou às vezes até mesmo por vergonha, né? E também tanto para o grupo, né, para o resto da equipe, para eles conseguirem concluir um determinado projeto que tem, né, que tem data e tudo, uma determinada atividade. Então, o feedback também tem essa parte, né, da pessoa dar o feedback para o resto da equipe do que ela tá, do que ela está trabalhando, da parte que ela está trabalhando. Acho que é importante também. Massa. Isso que a Fernanda trouxe está muito relacionado a ter feedbacks mais constantes, né, das atividades, do projeto que está sendo desenvolvido.
E é fundamental para o andamento do projeto, porque se a gente vai dar só lá no final, tem um monte de coisa ali que, ao longo que poderia ter sido evitada. Massa, massa. O Luca falou aqui do Feed For. Não sei falar inglês, mas isso aí. E eu não li muito sobre, mas está muito relacionado a projetos, né? A dar naquele momento, feedback. Quer falar um pouquinho, Lucas? Eu não sei, tipo, eu não lembro muito bem como é que é. É que o pessoal da Impact falou, né? Disso aí pra gente. Aí eu só sei que é uma parada pro futuro. Mas não sei direito o que é. É osso. Tá relacionado a, tipo, falar sobre o presente, o futuro e desenvolver essas potencialidades. Então, acho que tá mesmo relacionado com o que a Fernanda falou. Mas eu também nunca li aprofundado sobre, nem sei direito. Então, qualquer coisa vocês podem falar com alguém da Impact que deu treinamento para vocês. E até me falar quem foi, que eu posso até tentar conseguir algum material sobre isso para vocês. Vocês lembram quem foi que deu o treinamento? É porque tiveram 2 treinamentos. Aí eu não lembro o pessoal de um deles, infelizmente, foi mal. Mas Mas do outro, você lembra? a Bruna, eu não sei o sobrenome dela. Luiz Felipe. É a Bruna. Ok. Não, eu sei o contato do Luiz Felipe, tranquilo. Pois então, depois eu falo com ele sobre isso. Mas, voltando aí para o feedback que o Lucas estruturou. Concordo que é um bom feedback. O João trouxe uma parte muito importante, que é falar o porquê que esse feedback está acontecendo, né? O que esse feedback vai gerar. Então, se a pessoa se atrasa, o time não pode contar com ela, os projetos se atrasam, enfim, gerar, dizer o impacto que essa ação da pessoa gerou dentro da empresa, né? Isso é importante também. Massa, João. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar é que, às vezes, a gente não vai conseguir dar tudo isso direitinho. Talvez porque a pessoa não queira escutar, vai depender muito de como a pessoa vai se portar. Então é importante que a gente tenha isso em mente, esses passos até, né? O que é que eu preciso falar, quais são as ações que eu notei, qual foi o impacto, como é que eu posso ajudar. Mas se a gente pensar em uma coisa que eu não posso ou eu não sei quando eu vou dar o feedback, ajudar essa pessoa, tipo, o que é que a gente pode fazer então para melhorar? E se eu não tenho capacitação para ajudar aquela pessoa naquilo, o que vocês acham que a pessoa pode fazer? Mas, tipo, em que posição tu se encontra com relação à pessoa? Tipo, tu é coordenador dela e tu vai dar o feedback? Porque, tipo, uma coisa que veio na minha cabeça seria, tipo, tentar falar com instâncias superiores. Sei lá, tu tá no teu comitezinho, aí tu vai dar um feedback com a pessoa e tu não consegue resolver o bucho da pessoa junto com ela, aceita. Fala com o coordenador acima de você. Fala, fulano, me ajuda aqui. Não sei. É difícil, não sei. Eu pensei nisso só. Não sei, sério mesmo. Você pode repetir, por favor? Quando você quer dar um feedback para a pessoa, mas você não sabe como ajudar ela a resolver esse feedback, aquela parte do como é então que a gente pode trabalhar isso, enfim. Quando você não sabe direito sobre. Tererê. Não tenho essa resposta. Não sei. Falta de experiência, eu acho. Eu nunca me deparei com a situação dessa. E eu não tenho o que dizer sobre. Mas falei com alguém no núcleo, né? Tipo, mandaria o push para outra pessoa que esteja em outra posição à frente aí para tomar decisão. Mas, tipo, talvez, se não fosse possível, né? Acredito que estaria com a pessoa, né? Seria bem sincero também, naquele sentido. Beleza. Eu perdi a linha de raciocínio. Acho que me reiria com a pessoa, seria bem sincero. Tipo, a gente vai conversar aqui um pouquinho, de falar alguma coisa que me magoou, ou coisa que está acontecendo, que eu acho que seria importante ressaltar. E falar com essa pessoa, tipo, será que ela não tem solução para isso e tal? Porque, não sei, a pessoa, se eu não tenho como resolver, não, acho que eu travaria. Ou talvez nem passaria esse feedback para a pessoa, realmente passaria para alguém mais capacitado. Eu acho que se não for possível, né, como o Barato falou, passar para alguém mais capacitado, acho que é
É crucial que você seja sincero, como o Barato falou, você falar, realmente, não domino isso, não sei como a gente pode fazer, mas a gente pode tentar juntos, né? A gente pode pensar em soluções, ver o que é que está causando, estudar o problema da pessoa em si, ou então, né, fazer isso, por exemplo, se for um problema mais específico, direcionado a alguma área, a gente pode direcionar para um profissional capacitado naquela área, tipo, uma consulta psicológica, algo assim, entendeu? Dizer que você se arruma lá e tal. E aí eu acho que isso é meio que uma solução, né, para quando você não sabe direito o assunto. O ramo, que eu não lembro mais quem é, disse, eu diria, eu não sei, vamos pensar, que é uma atitude boa também, né? Você pensar junto com a pessoa, seu momento de construção. E a Clarice disse, conversaria um pouco com ela e indicaria uma pessoa mais capaz para ajudar ela, para só depois passar o feedback. Gente, essas coisas, o Barata disse, por exemplo, nunca se deparou com ela de ele não saber como ajudar a pessoa. E é comum. Por quê? Porque se eu percebo que a pessoa está falhando nisso, não está indo bem nisso, quando a gente fala de coisas técnicas, significa que eu tenho conhecimento sobre aquela coisa técnica, né? Então, é mais difícil realmente de acontecer. Você não saber de forma alguma como resolver. Geralmente você tem uma ideia, você tem algum conhecimento, você conhece algum material que pode ajudar a pessoa nisso, algum curso, enfim. Às vezes até com capacitações. Se eu tenho um cargo de coordenador ou sou liderança, eu tenho que ter também essa visão geral do que o meu time tem como força e tem como pontos que precisam ser desenvolvidos. E aí, se eu noto que não é só essa pessoa que tem essa questão nessa técnica, eu posso gerar uma capacitação para a empresa como um todo, para todo mundo poder se desenvolver naquilo, até como um ponto para a empresa como um todo melhorar, pegando alguém da própria empresa que saiba super sobre aquilo, convidando alguém, enfim. Mas a gente pode pensar, se eu sou alguém que está paralelo a essa pessoa, né? A gente tem o mesmo cargo, o mesmo nível de conhecimento, mas eu percebo que existe alguma coisa ali que precisa melhorar nessa pessoa, eu posso sim falar com o coordenador, com do comitê até do RH, para me ajudar nesse feedback, a montar ou a estar comigo, ou a entender se sou só eu que percebi isso nessa pessoa, ou se mais pessoas perceberam. Isso é importante também, porque às vezes a nossa visão é uma, mas outras pessoas conseguem enxergar de outras formas. E aí a gente consegue se alinhar quanto a isso. Quando não é coisa técnica, né? Quando é coisa técnica, muitas vezes realmente está tudo ali alinhado, precisa melhorar isso, enfim. Mas ter essa ajuda e construção. Até quando a gente sabe como corrigir aquilo, é importante que a gente faça esse momento do que a gente pode fazer ser uma construção, para que aquela pessoa ela tome ação sobre aquilo, entende? Porque se a gente só lança para ela, então tu vai fazer isso aqui, acaba que a pessoa ela é compilada a fazer aquilo. Ela é obrigada a fazer aquilo e não estimulada a fazer aquilo. Quando você monta com ela uma estratégia, ações que ela pode fazer para aquilo, acaba que ela se torna mais dona daquela solução. Faz sentido? Sim. E aí, quanto a essa parte de dar feedback, a gente já falou sobre várias coisas. Momento, tato, escuta, tranquilidade é importante, né? Se você tá nervoso, você não consegue falar da melhor forma, estar ali da melhor forma, né? Escutar também. Respeito, adaptação à pessoa, né? Você precisa conhecer a pessoa para quem você está dando feedback, senão você não dá um feedback assertivo. É que nem o Luca falou. Se eu preciso, sou obrigada a dar um feedback para a pessoa com quem eu não tenho contato no meu dia a dia, eu vou ser genérico e não vou ser positivo para essa pessoa. Então não é estratégico que eu dê esse feedback. Essa obrigação de dar um feedback para alguém com quem você não teve o contato, não é sobre um momento específico, ela vai, na verdade, atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. Porque eu posso ser raso de só dar feedbacks positivos, nesse sentido de, gostei muito disso que tu fez e que tu fez e tal. Ou eu posso ser raso também nos feedbacks construtivos, de falar sobre uma coisa, às vezes, que eu não entendo. E aí a importância do senso crítico de quando a gente vai dar feedback. Pode ser que eu faça um projeto com essa pessoa e perceba alguns pontos. E tem alguém que eu conheço que faz mais projetos com essa pessoa. Eu posso falar com essa. Exatamente.
Eu posso falar com essa outra pessoa que já trabalhou mais, entender se isso aconteceu em outros projetos ou em outros momentos, se é um feedback válido mesmo, e até lançar para a pessoa, eu percebi isso e isso, e aí dar os fatos e perguntar para ela o que é que ela acha, se ela concorda, se isso aconteceu mesmo, porque é importante também, né, ter esse outro lado, essa expectativa. Ok? E aí, sobre dar feedback, vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma situação? Ou tá tranquilo? Eu acho que tá tranquilo. Acho que tá bem geral aqui, umas coisas mais consolidadas na mente. Para mim também, eu acho que muita coisa que foi falada já ficou melhor na minha cabeça, acho que já tá mais organizado. Eu tenho uma dúvida. Mas é mais porque, tipo, quando a gente está tratando de feedback, a gente pode simplesmente dividir eles em construtivo e positivo, né? Tá, tipo, a gente não precisaria se prender em outras subdivisões. E eu pergunto isso porque eu tava há um tempo fazendo umas paradas aqui pro ramo. Aí eu fui procurar coisa de feedback no Google porque eu não lembrava, eu não sei onde é que tá o documento que o pessoal da Impact me passou. Eu tenho que ver com o pessoal do PET. Aí, quando eu botei tipo de feedback, eu lembro que eles tinham falado só de dois, né? Que é do positivo e construtivo. Será que aí no site tinha uma ruma? Ah, eu não sei. Aí eu fiquei. É porque eu realmente acho que seria só positivo e construtivo. Ou tu elogia a pessoa, ou tu faz alguma coisa pra pessoa crescer. Sei lá. É porque, às vezes você pesquisa e aí vai falar sobre feedback sanduíche, que são técnicas de dar feedback. Tipo, sanduíche é coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Assim, é tipo modelos de feedback que você pode dar. O que eu faço, e eu acredito, para alguém pode não funcionar, para alguém pode não ser o melhor, prefere trabalhar com sanduíche, outras técnicas de feedback, é ser mais direta. Então, se não tiver nada positivo para falar, realmente não preciso inventar, gente. Eu posso pegar visões de outras pessoas que podem ter algo positivo para falar, por exemplo, podem ajudar nessa construção desse feedback, ou estar presente nesse feedback também. Ou eu posso ser direta, eu venho notando, eu não preciso dizer para a pessoa, eu não tenho nada positivo para te dar feedback. Não, eu posso focar nos pontos a melhorar dela e isso não vai ser ruim. O que eu considero que é um feedback negativo é um feedback que ele não ajuda essa pessoa a construir de forma alguma, porque até um feedback positivo, ele é importante para aquela pessoa saber que o caminho que ela está seguindo é o certo e que ela está fazendo as coisas direito e ser reconhecida naquilo. Um feedback construtivo é um feedback que eu não vou só falar, tu é ruim nisso, ou tu não deveria estar fazendo isso. Não, eu vou ajudar, contribuir para que essa pessoa consiga se desenvolver. O feedback negativo é quando ele não é nenhum dos dois, ele é só eu descontando uma raiva ou falando sem pensar para essa pessoa, entendeu? Então, para mim, o positivo e o construtivo funcionam muito bem. Eu não utilizo essas outras técnicas lá, porque eu não vejo que são positivas nesse sentido. Tipo, o sanduíche vai enrolar, sendo que o que eu quero falar é o construtivo. E aí a própria pessoa às vezes vai pensar, nossa, ela falou 3 horas dos meus pontos positivos, mas ela queria focar lá no negativo. Não precisa, quando eu vou dar um feedback, eu enaltecer os pontos positivos. Porque a gente considera também que no meu dia a dia eu faça isso. Que no meu dia a dia eu consigo dar feedbacks positivos facilmente. Eu consigo dizer, eu gostei muito da forma como tu estruturou isso aqui. Eu não preciso explorar tão a fundo isso. Entende? E aí a gente está falando de novo sobre comunicação, sobre eu me comunicar. Eu falar sobre as coisas que foram legais, as coisas que não foram, e conseguir desenvolver sobre isso. E no dia a dia, quando a gente tem uma cultura de feedback, a gente consegue fazer esse feedback positivo ser natural, ser orgânico. Não é o momento em que eu tenho que dar um feedback positivo. É eu, no meu dia a dia, ao longo do projeto, conseguir dar esses feedbacks positivos organicamente, falando mesmo para a pessoa. Ou então, em um momento da empresa, elogiando a forma como essa pessoa agiu em determinado momento, alguma coisa que essa pessoa passou, e até convidando ela. Aquilo que eu disse sobre parte da empresa tem um problema com essa coisa aqui
e tem uma pessoa que domina isso dentro da empresa, eu reconhecer ela chamando ela para dar um treinamento sobre isso. Isso também é um feedback positivo dessa pessoa que ela está fazendo um bom trabalho. Mas também não quer dizer que eu só vou chamar essa pessoa para conversar quando for coisa ruim, tá? Quando for um feedback construtivo. Que não é coisa ruim, mas a gente se refere assim. Quando for um feedback construtivo, certo? É importante que esse reconhecimento seja feito e tal. Isso vai fazer a pessoa se sentir mais confortável quando passar por esses momentos de um feedback construtivo. Faz sentido? Uhum. Entendi. Top demais, então. Foi aquilo, esse negócio de vários métodos de fazer feedback, várias estruturações, é justamente aquilo que eu falei que às vezes as pessoas querem complicar como é fazer um feedback. Que precisa ser tudo muito bem estruturado, tudo seguindo uma linha exatamente igual. Claro que é importante que a gente tenha ali, pense com antecedência, mas a gente não precisa também deixar isso ser fechado. Porque vai que a pessoa começa a chorar. E aí? Eu vou seguir falando aqui tudo que eu desenhei como roteiro? Não, né? Vai depender aí da reação da pessoa. E isso, gente, é experiência, dar feedback e receber feedback. Ok? Sim, top. Então, sobre dar feedback, tudo certo? Uhum. Safe demais. Então, podemos passar para receber feedback. Certo? E Podemos aí, sim. vou voltar para aquela questão. Quem aqui já recebeu feedback de outras pessoas? Digam aí no chat, falem, enfim. Já Já, recebi. já recebi. Peia por cima de peia. Verdade. Feedback é o surra. Eita. Só vocês dois ou mais alguém já recebeu feedback? Então, Alisson, Anderson, Clarice. E aí, como é que foi para vocês receber esse feedback? Como é que vocês avaliam a pessoa que deu feedback para vocês? Eu começo, né, Luca? Isso. Tipo, eu já recebi de dois jeitos, né? Foi o 360, que eu particularmente não gosto muito, porque vai rodando e alguém já falou que eu precisa falar, e no final, tipo, meio do final, fica tudo muito parecido e às vezes não consegue filtrar muito bem. E tem outro feedback que é mais ali direto, né? Tipo, conversando mesmo. Eu, particularmente, sou uma pessoa bem receptiva para feedbacks, então eu tento pontuar também, vejo opções de melhoria. Eu gosto muito, na verdade, porque eu vejo muito como oportunidade de crescimento, né? Então, se tiver oportunidade de me dar feedback, eu estou aceitando. Menos do Alisson. Mas é isso. Então, eu. Tipo, foi uma experiência. É uma experiência, na verdade, toda vida que acontece, né? É uma experiência boa, porque a gente vê pontos para melhoria, né? Vê também onde incomodou outra pessoa, que às vezes o pessoal não comenta, ou às vezes tomou uma decisão, ou fez alguma coisa que não foi legal e a gente não notou no momento, né? Então, meio das situações, até mesmo não só para o trabalho, né? Mas para a vida mesmo, chama ambiente familiar e tal, acho que é importante. Então, eu particularmente gosto muito. E tem sido muito legal também. É, tipo, eu já passei pelos 360 da vida. É duro. É realmente duro. Agora, assim, apesar de toda aquela parada, tipo, todo mundo falar de ti e na frente de pessoas, uma coisa boa do meu primeiro 360 foi que, tipo, foi um choque tu receber um retorno de alguém que tu não esperava, tá ligado? Tipo, o retorno em si, tu não esperava aquilo. Porque, por exemplo, pra mim, comentaram que eu agia de uma forma errada e ruim lá no meu dia a dia do pet, tá ligado? Com as minhas piadas e tal. Aí, que, sei lá, no meio do meu ensino médio, eu achava natural, porque eu tava num ambiente que todo mundo fazia aquilo e tal. Eu fiquei em choque, entendeu? Eu fiquei, caraca, mano. É sério, entendeu? Então, tipo, eu acho, às vezes, a parada do choque, assim, de tu receber um negócio que tu não espera, um negócio invocado. Eu acho legal. E aí que cai a ficha. Agora eu não gosto de 360, não. Tá no meio do povo. Eu já defendi uma vez, eu admito. Não vou ser hipócrita pontual que eu não defendi, mas é ruim.
Quem mais? Quem mais? Clarice, Alisson. Falem aí, por favor. É claro que não tem, meu filho. Depois da última reunião comigo, decidiram ali mesmo. Ei, mas só para esclarecer isso do 360, é porque a forma como o Pet fazia era todo mundo em um círculo dando feedback. Pessoas que se relacionavam mais com outras e pessoas que não tinham tanto contato. Então não era assertivo por isso. Mas existe o feedback 360 dentro de empresas que não é feito dessa forma, que é feito de repente por um formulário, alguma outra forma de dar feedback que não é diretamente para essa pessoa, e aí o RH compila tudo e aí dá esse feedback mais assertivo para a pessoa, entendeu? E aí esse é mais interessante porque a gente consegue ter várias visões e não fica tudo muito repetido, principalmente quando a gente capacita as pessoas para dar feedback antes. Então, por favor, não fique com a visão ruim do feedback 360. Vai depender muito de como a pessoa dá esse feedback 360, como é o modelo do feedback 360. Seria anônimo também. Ou a gente só pega todos os formulários e envia para a pessoa que você tá que recebeu esses feedbacks. Mas aí também, tadinha, né? Vai que a empresa é grande, tem 30 pessoas, 30 formulários, enfim. Melhor lá. Então vamos para receber feedback. O que é que. Qual foi a postura de vocês quando vocês receberam esses feedbacks? O que é que vocês identificam que foi positivo e que também não foi tão positivo? Acho que primeiro falta de preparo da pessoa que vai dar feedback. Eu acho que isso prejudica bastante mesmo o nosso atendimento, né? Não entender ali qual é o motivo daquilo, tipo, por que está sendo comentada tal coisa, né? Sem embasamento, acho que fica um pouco difícil da gente também procurar onde é que errou e saber como melhorar. Falta de soluções também, tipo, uma coisa é a gente propor soluções nossas, né? Mas outra coisa também é a pessoa que está falando da visão dela. Falta disso também. Não tive problema nenhum com, tipo, alguém não ser respeitoso ou empático e tal. E também o problema, que eu já vi bastante, é o do sanduíche, mas vou dar aqui o porquê, né? Que foi o do exemplo de falar bom, coisa ruim, coisa boa. Porque, tipo, chega, acho que não sei se é porque não sabe dar o feedback, né? Falar, foi muito bom isso aqui, mas isso aqui não deu não legal, mas foi muito bom, viu? Então você fica meio perdido ali no que, tipo, caramba, foi bom, foi ruim. Mas assim, tipo, né, nessa linha, eu acredito que foi isso. Mas coisa boa é que vez ou outra era pontuada, né? Tipo, os que eu recebi de maneira direta, né? Conversando mesmo, foram interessantes porque foram bem pontuais, né? Tipo, ó, isso que aconteceu, e aí a gente poderia melhorar dessa forma, e melhorar isso aqui, e fazer tal coisa. Então, seria mais nessa linha de raciocínio. Deu pra entender? Acho que eu mesmo me confundi. Deu para entender sim. E aí, quem mais? É o almoço, gente? Que é? Não, pois é uma pergunta difícil, né? Você analisar como você se porta diante do feedback, né? Tipo assim, se eu agi bem, se eu não agi. Mas vamos falar sobre alguns pontinhos que são importantes quando a gente está recebendo feedback e não dando, ok? Coisas que são importantes, que até a gente já falou quando a gente foi falar sobre dar feedback, né? Receber atentamente o feedback. Então, escutar realmente ali o que o outro está falando. E tentar entender, né? Claro, entender ali o ponto de vista do outro. Porque se a gente fala da questão do atraso, voltando para ela, e eu sei porque eu estou me atrasando, e sei que isso está dificultando a minha vida, eu vou entender que é isso que eu estou passando, às vezes que eu não estou comprometido, ou que eu não estou conseguindo entregar as coisas, mas eu sei o porquê disso. Então, isso vai me ajudar também a entender como eu posso melhorar desde já. E ter esse ponto de vista é importante, porque às vezes eu posso pensar que tá tudo bem esses pequenos atrasos, me atrasei só 10 minutos, 15 minutos, às vezes é mais tempo, mas isso na verdade afeta. Então, essa empatia de quem está recebendo também é muito importante, de entender ali o ponto de vista do outro. Faz sentido?
E aí, quando eu não consigo entender o ponto de vista do outro, quando eu estou recebendo feedback, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Perguntar de novo. Tu pode, por favor, explicar isso de outra forma? Chorar. Parei por aqui. Perguntar de novo é uma boa. A gente pode procurar outras pessoas, perguntar, falar, eu recebi esse feedback, tu que também está no meu dia a dia, tu concorda com isso? Tu acha que faz sentido? Tu tem mais algum feedback também para me dar? Vai ajudar também a ter mais visões sobre aquele feedback. E é claro que a gente também precisa ter o senso crítico para receber o feedback. Porque às vezes a pessoa que está dando feedback, ela está dando sobre um momento específico, em que você não pôde contribuir da melhor forma por conta de alguma coisa. Então você tem que saber comunicar essa pessoa, é claro, mas entender que às vezes aquele feedback não é diretamente verdade para você, entendeu? Vai depender muito ali de muito mais coisa do que só aquele momento específico. O que também não pode fazer é a gente ficar insensível a feedbacks, achando que só o nosso ponto de vista, a nossa verdade, é a verdade, que os feedbacks não fazem sentido. A gente precisa analisar os feedbacks que a gente recebe. A gente precisa perguntar, pedir mais informações. Ah, mas em que momento tu percebeu isso? Se a pessoa não foi tão específica. E entender aquilo o melhor possível para que você possa fazer aquele último passo de traçar, então, o que, é que eu posso fazer para melhorar nisso. Então, essa parte de perguntar e de filtrar o feedback que você está recebendo. É muito importante agradecer pelo feedback. A gente precisa estar aberto para feedback, principalmente quando a gente fala de empresa, mas no geral. E agir, porque se eu recebo feedback, eu sou super escuto, entendo, agradeço, pergunto, mas aí eu fico fazendo a mesma coisa, complica, né? Então, agir, o colocar essas coisas que eu recebi, esses feedbacks, isso que eu tracei como pontos que podem ser melhorados, para frente, fazer isso acontecer, vai ser a parte mais importante do feedback. Porque senão a pessoa até montou lá contigo estratégias, vocês pensaram juntos e depois só o papel voando e não tá longe no chão. Então, o agir vai ser fundamental também. Faz sentido? Vocês têm dúvidas sobre essa parte de receber feedback? É mais Eu tranquilo, tenho, né? Dica. eu tenho uma pergunta, tipo, na verdade, é meio que mesclado, tanto com a parte de dar quanto receber o feedback, né? É que se a pessoa, tipo, não for receptiva ou ela tiver uma atitude inesperada, como que a gente pode lidar com essas situações? Tipo, porque assim, né, é uma coisa você dar o feedback e tal, você tá tudo perfeito, deu feedback, a pessoa começar, tipo, não, não sei o quê, você fica assim, agora, vou bater na pessoa, sair na pia com ela. Mas, tipo, nesse intuito, né, o que a gente pode fazer? O jeito é de esperar que ela melhore, ou falar sobre isso também, sobre feedback, eu tanto tá sabendo sobre feedback, tá ligado? Então, tipo, tem muitas coisas aí que precisam ser pontuadas, né? Aí eu fico meio assim, se acontecer essas coisas. O melhor disso é prevenir. Então, falar sobre feedback dentro da empresa é um ponto importante. Tentar fazer isso ser parte do dia a dia, certo? Por isso ninguém discorda do feedback agora. Se não apanha, né? Melhor concordar e fazer o que ele manda. Mas falar sobre isso no dia a dia da empresa é fundamental para que evite isso. Porque às vezes as pessoas ficam na defensiva quando recebem o feedback, justamente porque não entendem a importância do feedback. Ou às vezes até porque a gente não consegue passar para essa pessoa a importância. Por isso é importante aquilo que o João falou sobre o impacto, fundamental. O que é que a gente pode fazer? Se a pessoa chora, a gente vai ter que parar ali, acolher aquela pessoa, deixar ela se reorganizar. Talvez não, então espera um pouquinho, respira. A gente pode continuar falando sobre isso um outro dia, em que você esteja melhor. E ver ali se realmente. Porque se a pessoa chora, eu acho que dependendo se a gente está fazendo um bom feedback, não é o feedback em si que vai gerar aquele choro, né? Aquela angústia. Podem ser outras coisas. Então, aquele não é um bom momento para aquela pessoa receber um feedback. Então, a gente pausa e volta em outro momento. Se a pessoa fica na defensiva, você entende que ela não está recebendo aquele feedback como uma coisa boa e que você agiu bem dando aquele feedback, você pode procurar outras pessoas para entenderem a situação junto contigo. Aconteceu isso, eu agi assim, ela acabou falando assim, o que é que tu acha disso? Porque pode ser que tu tenha entendido que ela estava na defensiva, que ela não quis escutar, mas que para uma outra pessoa
entenda que ela só estava mais calada ou que ela foi mais contida mesmo ali. E aí você vai ver isso no dia a dia. Se essa pessoa realmente não levou nada daquele feedback para frente ou se ela só não se comportou daquela forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer, quando a gente nota que essa pessoa não está recebendo bem os feedbacks, é conversar com essa pessoa sobre isso, um feedback sobre como ela recebe feedback. Ou então trazer isso para a empresa, se é uma coisa na empresa como um todo, é que os feedbacks eles não são levados a sério, não são considerados, é trazer momentos para falar sobre o feedback como um todo, sobre a importância dele e tentar fazer no dia a dia da empresa que isso aconteça. Isso parte muito da gente. E eu saiba, principalmente quando eu sou liderança, dar e receber feedbacks. Isso é fundamental, porque eu sou exemplo para os outros. Então, diga, Alisson. Certo. Hilda, tenho duas dúvidas, né? A primeira eu queria saber se já existe um meio mais fácil de você dar feedback, que vai ter um maior aproveitamento, por exemplo, seja uma chamada, seja pessoalmente, seja por texto. Quero saber se tem algum desses que vai surtir mais efeito ou algum que vai ter menos efeito. E a segunda é perguntar se seria mais interessante quem dá esse feedback. Seria as pessoas mais próximas? Seria a diretoria? Seria a GP em si? Se poderia ser no coletivo ou se seria uma conversa mais individual? Essas são as minhas duas dúvidas. Massa, mais uma vez eu vou dizer o bom depende. Por quê? O meio é muito interessante que seja presencial, que você consiga ter um momento de falar com aquela pessoa de corpo presente, até para que aquela pessoa esteja presente, né? E, por exemplo, se ela está em casa, às vezes tem outras pessoas ao redor, tem barulho, você não consegue transmitir o que você quer. Principalmente quando a gente fala de mensagem de texto, por exemplo. Se eu dou um feedback por mensagem de texto, várias interpretações podem surgir daquela mensagem. Eu posso escrever a mensagem mais linda do mundo, mas como aquela pessoa vai responder, eu nem vou saber, vai receber. Eu nem vou saber porque eu não vou estar ali vendo ela. Então ela pode receber de várias formas e me responder de várias formas. O que eu indico é que seja presencial, para que vocês construam realmente em conjunto esse momento e consigam ali entender como é que o outro tá. Porque às vezes uma pessoa manda mensagem normal e a gente interpreta que ela tá com raiva, ou então ela tá super tranquila e parece que ela tá indiferente. Vai depender muito. O que eu indico é pessoalmente. Pandemia, Covid-19, todo mundo afastado, chamada, é o jeito. Mas sempre deixar claro que é um feedback a partir de fatos que você percebeu e que está também muito aberto para escutar essa pessoa. Sempre se deixar à disposição para ajudar essa pessoa, para acompanhar. Quando eu não tenho capacitação para isso, indicar para essa pessoa cursos, alguém que pode ajudar, ideias. Quando é uma coisa comportamental, ações que podem ser feitas no dia a dia, entendeu? Então, os meios vai depender da situação, se possível, ser pessoalmente e ser em um momento privado, porque quando ele é coletivo, principalmente quando ele é corretivo, quando ele é construtivo, a gente pode acabar constrangendo a pessoa, principalmente se a pessoa não está acostumada a receber feedbacks ou não vê feedbacks tão bem, né? Então, quando a gente faz isso de forma mais individual, a gente consegue trabalhar naquela demanda, no sentido de conseguir passar o feedback diretamente para a pessoa. Ela escutar você, não se preocupar com quem está ao redor, o que está acontecendo ao redor, e vocês conseguirem trabalhar naquilo, entendeu? Porque se tem 10 pessoas ali para dar feedback para a pessoa, vai virar um plenário, né? Uma confusão. Todo mundo levantando a mão, todo mundo querendo falar. Então, essa individualidade, ou então duas pessoas, no máximo, vai ajudar com que vocês consigam realmente trabalhar aquela questão. Lá na parte do, então vamos construir aqui alguma coisa para te ajudar nisso e tal. E aí eu acho que seja interessante dessa forma. Pode ter outras pessoas, a boa internet, alguém do RH que diga, não, tem que ser assim, assim, assim. Mas também é uma coisa livre, gente. Como eu falei, a gente precisa deixar simples para que aconteça, mas a gente precisa pensar no outro. Se o outro está super à vontade ali com feedbacks na frente de todo mundo, eu continuo achando que é melhor individualmente ou no máximo com dupla. Mas a gente pode, tá, vai depender ali da pessoa. Só que às vezes a gente acha uma coisa e a outra. Então eu torço ali pelo cuidado, sabe? De ser presencialmente, deixando essa pessoa à vontade, se deixando à disposição, não só naquele momento, mas em outros também. Enfim, e de que isso seja uma cultura da empresa que vai facilitar tudo, 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 inclusive feedbacks lá no meio de todo mundo. Tudo isso vai ser facilitado quando você
tem na cultura da empresa feedback. Por exemplo, se eu sou acostumada a dar feedbacks para projeto, eu tenho uma posição de liderança, se eu vou lá no computador da pessoa e falo, olha, vamos ajeitar isso aqui, isso aqui, isso aqui, é um feedback muito tranquilo de ser dado na frente de todo mundo, porque é uma coisa corriqueira do dia a dia. E é muito mais fácil que você sentar com a pessoa, em um momento privado, em uma hora privada, para poder falar sobre os feedbacks desse projeto. Entende? E aí, sobre quem, isso também é uma questão complicada. Porque é aquilo que a gente falou, e quando eu não sei, às vezes, soluções para aquele feedback, o que é interessante é que você perceba, entenda ali um ponto para ser dado feedback, converse com alguém que também esteja no dia a dia, que você entenda que tem uma visão neutra, né, sobre a pessoa, que também pode estar vendo isso para ver se ela enxerga a mesma coisa, para corroborar ali, né, ter mais de uma pessoa, porque às vezes tem os achismos, né? Eu vejo esse fato dessa forma, mas outra pessoa vê de outra. Isso pode acontecer porque a gente tem diferentes interpretações. Por exemplo, eu estou numa reunião e uma pessoa, eu percebo que ela está sendo mais fechada, ela não está se deixando, ela não está conseguindo responder da melhor forma, ela está sendo bruta com os outros e tal. Pode ser que eu esteja interpretando que ela está sendo bruta e não está conseguindo responder os outros da melhor forma, mas que outra perceba que ela só está sendo direta, ou então defendendo o projeto dela. Então, alinhar isso com outra pessoa, que não necessariamente precisa estar presente nesse feedback, é importante também, para que você tenha mais de uma visão sobre aquela pessoa. Principalmente quando você já teve algum tipo de problema com essa pessoa. É fundamental. Entender se você é a pessoa mais assertiva para dar esse feedback para ela também é fundamental. Porque pode ser que tenha líder dela, que está mais no dia a dia dela, que percebeu isso também, que vai ter mais possibilidade tanto de dar esse feedback, mais recursos para dar esse feedback. Por exemplo, eu percebi uma coisa trabalhando em um projeto com essa pessoa, mas a líder dela trabalhou em outros 5 e percebeu a mesma coisa. Essa líder pode estar mais capacitada para dar esse feedback para ela de forma assertiva e até acompanhar ela nesse pós de correção. Entende? O RH ele pode ser muito suporte. É interessante que quem tenha o feedback seja o responsável pela mensagem, porque eu que percebi aquilo, então eu tenho domínio. Por exemplo, se a liderança percebeu também, por que essa liderança ainda não deu esse feedback? Ela precisou de mim para anotar? Então é um outro ponto que aí a gente vai desenvolvendo 350 pontos. Mas é um outro ponto importante. Quando o feedback é cultura, isso fica mais fácil. Porque esse feedback é dado logo, ele não precisa de tantas voltas. Quem precisa se responsabilizar entende ali sobre aquele feedback. Então vai depender se o feedback é cultura dentro da empresa, se as pessoas têm esse senso crítico dentro da empresa para conseguir observar, se as pessoas têm essa iniciativa de dar feedback. Enfim, são várias coisas. Mas eu consegui te responder ao menos um pouco. Sim. É interessante que o RH ele seja suporte. Mas se o RH é sempre a voz, tudo vira responsabilidade do RH, entendeu? E isso não deixa as coisas orgânicas. Eu preciso passar para o RH montar como é que vai ser, marcar um dia e fazer. Eu acabo colocando aí um intermediário que muitas vezes é desnecessário. Eu posso, às vezes, pedir ajuda para o RH nessa estruturação, para entender melhor o que é que eu vou falar, para facilitar ali para mim, mas não passar tudo para o RH. Ao menos na minha visão. Pode ter empresa que faça isso e que para eles está tudo bem. Ok? Muito obrigado. João Vitor, e depois eu leio ali a do chat. Pronto, a minha dúvida é o que eu não acho tão legal, mas eu queria que tu pudesse falar sobre um pouco a relação aí do feedback com uma punição. No começo, tu falou que teve um momento que teve que desligar uma pessoa da empresa e tal. Então, como é que funciona essa relação de feedback, depois uma punição, se a pessoa, né, se revolta lá e tal, nesse momento, então, como é que funciona isso? O feedback, ele não é uma punição, ele não deve ser visto dessa forma. Vai depender da pessoa. Alguém pode enxergar o feedback como uma punição ou como um cagaço, sei lá, um momento em que apanha do outro, mas isso vai muito da cultura dentro da empresa e da abertura dessa pessoa. Quando eu fui desligar essa pessoa, por exemplo, ela já tinha recebido vários feedbacks e ela não tinha conseguido melhorar. Isso foram 3 meses de feedback, acompanhamento, vendo que essa pessoa não estava conseguindo melhorar naqueles pontos que eram elencados e nem entender esses feedbacks. Ela era do tipo que refutava esses feedbacks, que sempre tinha respostas ali para não seguir, para dar, e a gente sabia que não era ela falando sobre fatos, era ela mesmo se defendendo o tempo inteiro.
mesmo que a gente falasse sobre isso, e aí depois de 3 meses, a gente viu que não estava sendo produtivo para a empresa e nem para a pessoa. Então, esse feedback final foi muito para falar sobre esse período e para fazer o desligamento da pessoa. Inclusive, ele foi complicado porque o momento não era exatamente para desligar a pessoa. Só que ele foi tão escalando que foi definido o desligamento, entendeu? No caso, eu defini, mas a gente já estava pensando sobre isso. Não indico, é interessante que você pense sobre isso, que você estruture isso direito para o desligamento de uma pessoa. Principalmente quando a gente pensa na parte empática, dessa pessoa ter clareza sobre tudo, enfim. Aprendi muito com esse momento e a pessoa também. Está tudo certo, ninguém me deu facada. Seguimos a vida. Mas a punição, até o desligamento, ele não deve ser visto como uma punição. Porque quando o desligamento ele é bem estruturado, quando essa pessoa já recebeu o feedback, quando você consegue fazer o acompanhamento desse membro, o desligamento vai ser uma solução estratégica para aquilo. É o entendimento de que a empresa não está sendo positiva para o desenvolvimento daquela pessoa e aquela pessoa não está sendo positiva para o desenvolvimento da empresa. Então, não é uma punição, é um fim estratégico daquele acordo que foi gerado. Se alguém entra dentro da minha empresa, eu considero que ela já conhece a minha visão, a minha missão, os meus valores, já conhece a empresa, está assumindo ali um acordo com a empresa, né? Um comprometimento de que vai, de repente, se você já tem estipulado 20 horas semanais dentro desse projeto, ela já sabe que vai precisar se comprometer com essas 20 horas semanais, já sabe que vai ter isso aqui na atividade dela, já sabe que vai lidar com pessoas, já sabe o que é aceito, o que não é aceito na empresa. Então, todos esses acordos devem ficar claros. Quando você passa o feedback, é mais um momento de esclarecer algumas coisas que vão surgindo ali no momento. E quando isso escala, passa um período de tempo em que essa pessoa não consegue resolver aqueles feedbacks que são mais sérios, e você já falou sobre isso com a pessoa, chega um momento em que realmente não está sendo produtivo de forma alguma. Nem para você, nem para a pessoa, porque você não está, a empresa não está conseguindo desenvolver aquela pessoa. O que significa que aquele não é o melhor lugar para ela. Assim como para a empresa, essa pessoa também não está conseguindo entregar aquilo que era esperado. Deu para entender legal sobre isso? Deu sim, tipo, a dúvida era realmente essa, né? Não seria o feedback como uma punição, mas sim, tipo, o que fazer se a pessoa não, não recebe direito depois de várias sessões, como tu falou, né, nesse caso. E aí, no caso, não seria realmente punição, é mais uma decisão estratégica mesmo, né? Como tu mencionou. Então, ok. Exatamente. É como um processo seletivo, gente. Algumas pessoas não são aprovadas e outras sim. E sabe que aquelas pessoas não são boas ou não servem? Não, quer dizer que elas não estão alinhadas com o que a empresa quer. Pode ser que elas se saiam muito melhor em uma outra empresa depois. Mas para aquela cultura, para aquelas pessoas que estavam selecionando, ali não era o melhor lugar para ela. E ela não era a melhor pessoa para a empresa. Não quer dizer que essa pessoa não tenha competências. Só quer dizer que para aquela empresa, ela não era a melhor pessoa. E isso é estratégico para a empresa, um processo seletivo bem feito é estratégico para a empresa e para a pessoa, que não vai perder tempo em um ambiente no qual ela talvez não se enquadrasse, enfim. O desligamento, ele é muito um ponto sensível, né? Dentro de empresas, enfim. Mas ele é um ponto estratégico também. E é importante que ele seja bem feito justamente para que ele não seja encarado como punição. Assim como é importante que um processo seletivo seja bem feito para que ele não seja encarado como uma coisa que se eu não passei, eu não tenho valor, ou eu não vou passar para mais nada na minha vida. Por isso que o feedback é tão importante ao longo de todos esses processos. Ok? Melhorou para ti, João? Sim, sim. E aí o Alisson diz, acho que o Alisson, tem duas dúvidas. Se uma pessoa falta com respeito em uma reunião, por exemplo. A Lívia, desculpa, é que vocês estão com o mesmo nome, não me ajuda, né, Matos? Se uma pessoa falta com respeito em uma reunião, por exemplo, seria melhor corrigir na hora para não perpetuar durante toda a reunião e para a pessoa que foi vítima não fique mal? Ou é melhor falar no privado, depois passar com ele? Lívia, essa é uma questão muito difícil. Porque vai depender de como. Sempre vai depender, né? Ótimo. Mas de como a empresa é, como é esse ambiente. Se todo mundo percebe que ali faltou respeito, se é uma coisa pontual, se essa pessoa já fez isso antes. É interessante que caso aconteça, se o momento permitir, você fale, não, tudo bem, você está se excedendo,
não é essa sua ação, ela não é interessante dentro da empresa. Então, por favor, vamos se acalmar, então encerrar a reunião. A gente vai acabar aqui, por aqui, porque eu tô vendo que vocês estão muito à flor da pele e é interessante que a gente se acalme para continuar com o respeito, com a empatia pelo outro. Então, a gente vai encerrar aqui essa reunião para que vocês pensem também sobre esse momento, se ele foi construtivo ou não, se houve respeito ou não nesse momento. E fala isso para todo mundo, certo? Porque é interessante sim que a empresa entenda, todo mundo entenda, que isso não é positivo, essa falta de respeito com o outro. E é interessante que essa pessoa também seja falada privadamente, certo? Converse-se com essa pessoa. O que aconteceu? Se essa pessoa de repente já estava passando por outras coisas, e aí naquele momento ali explodiu e faltou com respeito. O que é que essa pessoa entende desse momento? Se para ela foi falta de respeito, foi uma resposta mais ácida, e alinhar isso com ela, para que ela entenda que as ações dela demonstraram isso para a empresa como um todo, que ficou ali um desconforto. E até para facilitar ali um momento de desculpa com essa outra pessoa, enfim, de realinhamento nesse sentido. Tem que ter cuidado com o quão dura a gente é nesse momento coletivo, certo? O que eu indico é encerrar o assunto por ali, dizer, não, a gente vai encerrar esse assunto por aqui porque ele não está sendo produtivo e já está passando dos limites. E aí depois você fala com as pessoas individualmente e ali no coletivo todo mundo vai entender que aquilo não é aceito, entendeu? Eu acho que é a melhor solução do que naquele momento falar, fulana, tu não está sendo respeitosa. É claro que quando a pessoa se excede mesmo, eu já vi casos relacionados a atendimento em que o cliente se excedeu a ponto de querer bater na atendente. Precisa uma ação mais rápida e maior. Mas nesses momentos a gente consegue só lhe dar um alerta para depois conversar com a pessoa privadamente sobre isso, entender o que foi que aconteceu. Principalmente se a pessoa não faz isso costumeiramente. Se aquela pessoa está repetindo aquela ação de desrespeito, é interessante que seja um feedback ainda mais direto e colocando limites naquela pessoa. Falta de respeito, falta de ética e algumas faltas nesse sentido precisam ser ditos de forma mais séria. Então, se essa pessoa está desrespeitando um valor da empresa, isso precisa ser dito. Quando você faz esse tipo de coisa, você está desrespeitando a sua colega e um valor importante para a empresa. E isso não é aceito dentro da empresa. Então, eu preciso que você pense sobre isso e tome cuidado das próximas vezes, reflita melhor, respire fundo, enfim, certo? A gente não precisa fazer o feedback corretivo, vamos mudar, vamos melhorar. Não, principalmente quando isso fere valores da empresa. É preciso deixar claro que isso feriu valores e que isso não é aceito, certo? Faz sentido? Respondi, Lívia? Respondeu. Obrigada. Difícil, né, menina? Forças. Mas é isso, gente. Se desrespeitou valores da empresa, é ainda mais importante o feedback individual e falar para essa pessoa que isso não é aceito. Se isso continuar se repetindo, a gente já conversou com você sobre isso não ser aceito. Um grande abraço, a porta aqui está aberta, vai em paz. Mentira, de outra forma. Mas, realmente, o desligamento é fundamental porque essa pessoa não está alinhada aos valores da empresa e a valores básicos como respeito, empatia, ética, enfim. Certo? E isso também é estratégico, ter esse desligamento de alguém que não é respeitoso. Pode ser a melhor pessoa que já existiu dentro da empresa. Se essa pessoa não está alinhada com os valores, não tem ética e não respeita os outros, ela vai prejudicar a cultura a ponto de que tu vai perder todo mundo que está ao redor dela para manter ela. Então, esse desligamento também é estratégico. Mais vale 10 pessoas que se respeitam, colaboram e trabalham entre si muito bem do que uma pessoa que trata todo mundo mal e não tem respeito ou ética. Okay? Fui dura agora, né, gente? Também não. Eu me exaltei. Não vamos assim tão. Né? Mas é isso aí. Tem que ter muita atenção e visão estratégica. No final a gente dá um feedback, viu, Ita? Não se preocupe, não. Ei, eu falei pra Lívia assim, ó. Lívia, 11 às 12h30. Com certeza não vou usar esse tempo. Eu aqui, 12h40, chinelando. Vai lá, Luca. Mas já passou do tempo. Aí, e aí? Pode? Não sei. É com a Hilda. Por mim, Pois pode. é porque eu queria saber, tu comentou aí no caso tipo, da pessoa ter se desligado e tal,
E o pós-desligamento? Se a pessoa, tipo, não tomou isso bem pro coração dela e, tipo, sei lá, tipo, digamos que a pessoa simplesmente... É porque o que vem na minha cabeça é uma cena de The Office, tá ligado? O cara foi demitido, entendeu? Por sinal, depois eu vou mandar o link aí, é muito legal. O cara foi demitido, o cara pegou uma abóbora e jogou no carro do chefe. O que fazer, tipo, no caso de, tipo, a pessoa ser demitida depois de ser desligada, não ter mais nenhum vínculo com a empresa, não saber lidar bem com a situação e acabar fazendo coisas para prejudicar a empresa? Eu não sei, acho complicado. Luca, nesse caso, vai depender muito. Vou parar de usar a palavra também. Vai influenciar muito como foi feito esse desligamento e tudo antes, certo? Ou seja, se a gente teve ali feedbacks, se a gente fez um desligamento explicando para ela porque ela estava sendo desligada, trazendo fatos e conversando com essa pessoa sobre isso, a gente entende que aquela pessoa vai sair tranquila. Se ela não concorda, se ela sai chateada, no meu caso, a pessoa saiu batendo na porta, é com a pessoa. É como ela recebe essas coisas. E às vezes pode ser que ela receba muito mal e saia, inclusive, falando mal da empresa. Pode acontecer. Mas quando as pessoas conhecem a empresa e sabem que aquilo não é o que representa ela, quando a gente tem uma imagem formada da empresa, isso vai passar. Essa pessoa aos poucos também vai achar um outro local, vai passar aquela raiva. E principalmente quando vocês fazem um trabalho interno na empresa. De falar, juntar todo mundo, gente, fulana foi desligada por conta de algumas coisas que aconteceram, que foi entendido pelos líderes que estrategicamente não estava sendo interessante para a empresa, certo? Então nós fizemos o desligamento dela, conversamos com ela sobre isso, tratamos do assunto da melhor forma, e é isso. E escutar, porque tem repercussões dentro do time quando alguém é desligado. Principalmente quando as pessoas não entendem por que a pessoa foi desligada. Então, falar sobre isso é importante. Claro que vocês não vão expor os motivos quando é algo assim muito privado da pessoa. É importante que não exponham. Mas pode ser que a pessoa esteja sendo desligada e ainda esteja lá no grupo e ela mande uma mensagem: gente, estou me desligando da empresa por conta disso. E é muito mais tranquilo. Ou então a pessoa só sai. E se a gente não fala sobre aquela saída da pessoa, é muito pior. Então é importante conversar sobre aquilo com os membros, falar que aquela pessoa foi desligada, porque não estava apresentando o desempenho ou estava com valores desalinhados ao que a gente quer dentro da empresa e falar sobre isso, sobre a importância de a gente receber feedbacks melhores. Claro que sem ser um shade lá para outra pessoa, né? Mas falar sobre o assunto é fundamental para que as pessoas dentro da empresa entendam o porquê disso ter acontecido, de alguma forma. Sem expor a vida do outro, mas falando sobre. Entendi. Faz Beleza. sentido? Uhum. Vai acontecer. É impossível que uma empresa, com tempo, com gente passando, não tenha ninguém que vai sair com certo desconforto ou alguma coisa mal resolvida. Mas aí vai dizer da ética dessa pessoa. Entende? E a gente precisa ter maturidade também para entender, até quando a gente escuta aí de uma empresa do mercado. Não, eu fui para essa empresa e foi terrível, foi isso, 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 aquela pessoa catitando a empresa. Entender também sobre a ética dessa pessoa, de daquilo ser uma visão dela. Claro, se 20 pessoas falam isso da empresa, a gente vai entender que é uma coisa que está ali recorrente. Mas se é uma pessoa em específico, é da gente ter maturidade para entender que aquele é o ponto de vista dela, foi a experiência dela, foi o momento em que ela passou lá. E às vezes isso não vai representar a empresa. Dentro da faculdade isso é mais difícil ainda, né? Mas é fazer o Entendi. melhor e esperar o melhor. Se a gente faz o mal, a gente vai, né? Tá colhendo ali só o que fez. Mas se vocês agem da melhor forma, as pessoas ao redor vão perceber isso. E melhor ainda, as pessoas que são éticas e que têm essa maturidade vão continuar com uma visão boa, que são as pessoas que importam. Uhum. Se é uma pessoa que teve ações que estão fora dos valores esperados, de ética, de comprometimento, essa pessoa não vai fazer tanta diferença quanto aquela pessoa que faz o trabalho dela bem, tem ética, tem compromisso e está dentro dos valores. A gente faz o possível para que todo mundo saia bem, mas às vezes não vai acontecer. E tá tudo bem também, porque a gente, enquanto pessoa,
não vai conseguir agradar todo mundo e ser o melhor para todo mundo. Somos humanos, vamos errar. Então, a gente, como empresa, formando uma empresa, que uma empresa é feita por pessoas, também não vai conseguir fazer o mesmo. Terapia, muita terapia, em alguns casos. Mas é isso. Show, beleza. Valeuzão aí. Top. Ok. E aí, mais alguma dúvida? Acho que a Lívia tinha dito que tinha duas, aí só tinha uma lá. Eu tenho uma, mas eu juro que é a última. Mas sobre feedback para o grupo, né? Sem ser individual. Em dois casos, tanto no caso de você ser liderança e ter que passar um feedback, né? Ou o grupo não está indo muito bem, ou então está tendo um problema que tem sido recorrente em todos os membros. E no caso de você ser parte do grupo. No caso de você. Foi mal, foi minha mãe me chamando pra almoçar. No caso de você ser parte do grupo e não estar satisfeita dentro dele. Tipo, se seria melhor você dar esse feedback em grupo também, como time, ou seria melhor você ir para as pessoas que estão mais à frente e tal. Aí seria nessas duas situações. Entendi. Quando a gente é liderança, a gente percebe que o time não está tendo desempenho. Falando sobre feedback, sobre questões técnicas. O time não está tendo o desenvolvimento esperado, o desempenho, a gente pode passar esse feedback para eles. E, enquanto empresa, a gente pode entender que isso não é uma dor de uma pessoa, mas de um grupo. E aí proporcionar capacitações, de repente fazer uma parceria com uma empresa que dá capacitação sobre isso, para trazer isso para os membros, esse desenvolvimento, e levar isso como uma coisa importante para eles. Pessoal, a gente notou que é um déficit dentro da empresa, ou então dentro do setor, dentro da comitiva, enfim. É esse ponto. Então, a gente quer trazer capacitações e insumos para isso. A gente quer sempre estar aberto para que vocês quando tenham dúvidas, falem conosco, mas a gente quer proporcionar um momento sobre. Vai acontecer tal dia, tal hora. Um grande abraço. Você passou o feedback de que aquilo não estava sendo bem desenvolvido e também já trouxe ali a solução, a capacitação que provavelmente vai ajudar todo mundo. E aí, a partir dessa capacitação, é interessante você ver quem está interessado na capacitação, quem realmente está atento ali, né, para melhorar, quem depois continuou vendo alguma coisa sobre, tentando desenvolver aquilo, ou melhorou efetivamente, e quem não, porque é isso que vai separar quem recebeu o feedback e quem não, nesse caso de grupo, entendeu? Uma análise individual também vai ser necessária. E aí, quando você faz parte do grupo. Sobre comportamento, né? Quando você percebe que um grupo está com um comportamento que não é interessante dentro da empresa. Isso pode ser feito de forma grupal, mas eu continuo achando que é interessante individual, para que você entenda ali a visão de cada um. Certo? Técnico é mais fácil, gente. Comportamental é que vai lascar tudo. Mas aí, quando você faz parte do grupo e. Eita, ali veio pegando insumos, né, para o futuro. Mas enfim. Quando você faz parte do grupo e você notou alguma coisa, aquilo de confirmar se outras pessoas notaram é importante. E principalmente se você está tendo a mesma ação do que as outras pessoas, a ação que você notou que precisa de feedback. Se você nota que você também precisa, você pode expor para o grupo. Gente, eu percebi que a gente vem fazendo isso e isso, eu não acho que isso seja interessante. E traçar aí um feedback nesse sentido de se colocar junto com essas pessoas para que vocês pensem em soluções. E não se colocar como acima, tipo, vocês precisam resolver isso. Mas não, eu também estou errando nesse assunto. Então, o que, é que a gente pode fazer enquanto grupo? Eu acho que grupo ele é muito potente porque ele tem mais cabeças pensando nesse sentido, quando é uma coisa grupal. Então, eu acho isso interessante. O líder estar ciente disso é muito importante também. Principalmente quando o líder faz parte do grupo que precisa desse feedback. Então, falar primeiro com quem está em posição de liderança é fundamental para isso. Estar em posição de liderança é diferente de ser líder, certo? Então, também ter atenção a quem está em liderança, se essa pessoa tem ações que são espelho para os membros, porque o líder vai sim influenciar dentro do grupo, e é importante que ele esteja alinhado ali com os valores, com as questões técnicas, senão vamos capacitar todo mundo, incluindo principalmente essa pessoa, porque considera-se que ela vai estar responsável pelos outros. Ser líder é responsabilidade e ser espelho. Então, é muito importante que as pessoas sejam liderança.
Respondi. Às vezes eu vou e vou e vou. Botei várias coisas. Mais alguma coisa, gente? Tudo tranquilo, tudo certo? Eu tô hiper satisfeito. Massa. Qualquer coisa que surgir, vocês seguem tendo meu número. Não vou mudar, não se preocupem. Então, fiquem tranquilos, certo? Falem comigo. Se eu não souber, eu vou procurar algum canto. Vou tentar descobrir. Se eu não souber mesmo, eu vou falar. E meu amor se vira. Então, assim, vai dar tudo certo. E uma coisa que eu quero ressaltar ao final, resumindo tudo isso que a gente falou sobre feedback, o feedback ele é importante porque ele vai ajudar a gente a se desenvolver em vários âmbitos. Então, deem feedback, trainer dá feedback, porque vocês estão ajudando no desenvolvimento dos outros, e recebam feedbacks, peçam feedbacks. Peçam, gente, perturbam. Onde eu estiver, eu vou estar pedindo feedback, porque aí eu quero me desenvolver e é importante receber feedback. Se essa pessoa não souber me dar feedback direito, isso pode ser um feedback que eu dou para a pessoa, olha aí, mas eu também posso tentar tirar ali o melhor daquilo, se é um feedback que não fala realmente sobre mim. Tá, mas essa pessoa percebeu isso, como é que eu posso fazer para evitar que as pessoas me percebam dessa forma? Enfim, feedback ele é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quando a gente está na faculdade, é o momento principal da gente desenvolver essas competências. Explorem isso. Sabe, feedback, emocionada até de falar da importância. Peçam, façam, exercitem isso no dia a dia, porque é isso que vai melhorar quem vocês são e quem vocês vão ser no futuro. E é isso também que vai deixar a imagem de você melhor para os outros. Poxa, essa pessoa aceita tão bem feedback, que legal. É muito melhor você ter uma pessoa que está se desenvolvendo, está crescendo e aceita bem feedbacks e trabalha eles e cresce, do que ter uma pessoa que está super bem desenvolvida, que sabe muito o que faz, mas que não aceita feedbacks. Eu prefiro ter uma pessoa ao meu lado que tá ali aprendendo também, tá se desenvolvendo e leva os feedbacks a sério e trabalha eles e sabe dar feedback, do que alguém que é completo, mas que não recebe bem feedback nem dá feedback para nada. Essa pessoa não ajuda o grupo a crescer. Ela tá crescendo, assim, no sentido dela, né? Mesmo sem receber feedback. Mas o grupo não tá conseguindo crescer. Então, é importante. E é isso, gente. Vou deixar vocês almoçar, senão a mãe da Lívia vai mandar mensagem, mais uma com o meu número, para falar mal de mim. Então, obrigada. Adeus. Abraços. Qualquer feedback sobre esse momento, sobre feedback, por favor, me deem. Lívia tem meu número, Barata tem meu número, alguém mais deve ter meu número e eu não lembro. Então, fiquem à vontade. Obrigada. Vai, Lívia Belo. Pode falar. Não, tipo, é uma dúvida? Não? Beleza. Então eu queria agradecer por mais uma vez estar disponível para estar conversando com a gente, né? Eu sei que a Lívia perturba bastante, mas é o jeitinho dela, certo? Então não se preocupe com isso. Assim, tipo, foi muito legal mesmo, porque eu já tinha conversado com você outras vezes, né, sobre muitas das coisas, mas tipo, pude pegar uma visão diferente em alguns aspectos, então até mudar umas coisas que eu estava já preparando para fazer. E, enfim, tipo, já ajudou bastante mesmo para contribuir com o nosso crescimento. A gravação vai estar disponível para a galera ver depois. Então, eu espero também que eles possam desfrutar deste momento, mesmo só ouvindo, né? Mas é isso, tipo, muito obrigado mesmo mais uma vez, viu, Hilda? Você é top da balada. E antes de sair, eu queria que a gente tirasse uma fotinha, mesmo que alguns já tenham saído. Mas a Lívia pode falar antes. Pode começar a gravação? Que a gente tinha fotinho. Não quer deixar registrado desse momento? Eita! Não posso falar, é só porque a gente vai tirar a foto. Mas é porque o que eu falo bem rapidinho, era só agradecer. Eu já fui até contemplado pelo Barato, que já falou. E foi muito bom, sempre é muito bom esses momentos contigo, né? A gente teve tanto de missões e valores agora sobre feedback. E realmente tem sido muito construtivo para mim que participei de todos eles. E é isso.